Abra a sua Bíblia. Aleluia. No livro de Isaías 44. Isaías 44. Isaías 44. Versículo 22 até o 28. Amém? Versículo 22 até o 28. Você já encontrou? Isaías 43, do versículo 22 até o 28. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor diz ao seu povo: vocês se enjoaram de mim e pararam de me adorar. Vocês não me ofereceram carneiros para serem queimados em sacrifício, nem me honraram com outros sacrifícios. Eu, como Deus, não os obriguei a me apresentarem ofertas de cereais, nem fiquei exigindo que me oferecessem incenso. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim, nem tiveram de me oferecer a gordura dos animais para me agradar. Pelo contrário, vocês me cansaram com os seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. Mas eu mesmo, sou o Deus, o seu Deus, e por isso eu perdoo os seus pecados e os esqueço. O meu povo, se você tem alguma causa contra mim como seu Deus, vamos juntos ao tribunal e você apresente as suas provas e veremos se você tem razão. O pai da sua raça pecou, os seus profetas também pecaram contra mim e as suas autoridades profanaram o meu templo. Por isso, eu deixei que Israel fosse destruído. Deixei que o meu próprio povo fosse humilhado. Eu, Deus, o fiz. Estamos diante de uma palavra abençoada, onde Deus está a colocar ao de cima toda uma ingratidão que o povo israelita fazia. A Bíblia diz que o meu povo perece porque lhe falta entendimento. Sabe, nós muitas vezes passamos de mão para mão, não porque não é normal. É normal você sair do Mateus, ir num Lucas, sair de um Lucas, ir no Marcos, sair do Marcos. Acho que estão a entender. Estou a falar sobre os discípulos de Jesus. Aleluia. E esta palavra que está escrita aqui no livro de Isaías, capítulo 43, do versículo 22 ao 28, é a maneira que Deus se expressa. Hoje, o povo israelita abdicou dos preceitos e a Bíblia diz que a salvação veio para os gentios. Hoje nós que optamos receber Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, temos o privilégio, vou repetir, nós temos o privilégio de lermos esta palavra e entendê-la. Quando você começa a entender a palavra de Deus, tem tempo, assim como você tem 8 horas de tempo, 8 horas de tempo para trabalhar e ganhar o seu pão,
você tem que ter 5 horas, 4 horas, 3 horas de tempo para você meditar na palavra, para que você não passe de mentirosos para mentirosas, de mentirosas para abutres, e assim você ir por classes. Deus quer ter intimidade contigo. Nós, os líderes, vamos te ensinar o caminho, mas quem vai purificar esse caminho é Deus. Deus está interessado em falar contigo e mostrar, aleluia, Deus está interessado em falar contigo e mostrar o quão agradável é para Ele ter uma prosa, consigo. Pode continuar. Ter uma prosa contigo é muito importante. E Deus quer mostrar-te o quanto Ele te ama. Não basta só eu dizer que Deus te ama, mas você tem que sentir que Deus está interessado até nas maiores, como é que eu te dizer? Nas maiores loucuras que você faz. Ele está interessado. Aleluia. Está interessado. Então ele está a dizer aqui que nós paramos de adorá-lo e paramos de oferecer sacrifícios. E ele ainda diz: eu não vos obriguei, mas é um princípio de relação. Você oferta a quem tem relacionamento. Você oferta com gratidão a quem te agradece de todo o coração. Você oferta a quem você sabe que cuida da sua vida. E eu vou abrir aqui algo. Há muita gente que pede respostas de Deus, mas depois de ter a resposta é ingrato. E eu digo isso com prova de causa. A maior parte dos líderes, há uns que se tornaram muito maus por vivenciarem cenas de que eles colocaram-se no problema de uma determinada pessoa, ali choraram juntos, lutaram juntos. Há líderes que vão até o tribunal. Eu, por exemplo, sou uma líder que quando alguém que anda comigo tem um processo em tribunal, eu vou jejuar com aquela pessoa. Se estiver na minha província, eu vou até o tribunal, vou lá fazer a cobertura. E eu vi muita gente a ser ingrata. E uma das coisas que muito me susteve foi o facto de Deus dizer para mim de forma muito clara: Celeste, você foi até o tribunal, você andou com esta pessoa, você susteu essa pessoa te abandonou e não soube agradecer. Mas nunca te esqueças que eu, como Jesus, fui até o madeiro, fui cuspido. Aqueles que eu ressuscitei gritaram: crucifique-o. Aqueles que eu abracei, aqueles que eu chorei ao lado me abandonaram. Os meus próprios irmãos não me acreditavam. Na hora da morte, os meus discípulos que sentavam à mesa não dava simplesmente pão e peixe. Eu dava azeite, eu dava unção, eu dava força, eu dava dons ali, eu distribuía. No momento H, eles fugiram. Mas em todo o tempo teve a minha mão, porque até na fuga dos discípulos eu estive ali, porque se eles estivessem ali naquele momento seriam todos mortos e hoje não haveria palavra. Então anima-te, Celeste. Mas eu quero te trazer essa palavra. Não sejas ingrato, porque é uma semente que você joga. E a palavra de Deus está a dizer aqui: eu não vos obriguei a me apresentarem ofertas cereais e nunca exigi que vocês me oferecessem incenso. O que é incenso? Incenso é adoração. O que são ofertas de sacrifício? Carneiros. É a nossa oferta. Na altura não havia o kwanza, não havia o euro, não havia o dólar. Eram carneiros. Aleluia. Eram carneiros, eram animais que eram cotados. Aleluia. Eram animais que eram cotados.
E hoje, o Espírito Santo te traz isso, a essência. Aleluia. O Espírito Santo te traz isso, a essência. E ele diz: vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas. Nunca os obriguei como Deus para apresentá-las a mim. Pelo contrário, vocês me cansaram com os vossos pecados. Você sabia que o teu e o meu pecado cansa Deus? Sabe, é complicado. Há pessoas que quando vão casar não querem saber de Deus. Quando dá boom, querem Deus para responder. Você foi, Deus usou a sua mãe, Deus usou o seu pai, usou o seu colega, usou o seu vizinho para lhe chamar a atenção que não devias entrar no meio dessa desarrascada. Não devias namorar com esta moça, não devias namorar com este jovem. Você disse: no meu coração ninguém manda, eu faço aquilo que eu bem quiser. Te disseram: é melhor estudar. Ah não, ninguém me manda. Quando a coisa fica apertada, a primeira coisa que você imagina é Deus. E Deus diz: você me cansou. Você me cansou. Há momentos que eu sinto Deus a dizer-me assim: Celeste, essa pessoa que está a pedir conselho é extraordinariamente estúpida. Eu falei com ela, diz-me se não falei. Eu ontem estava no culto, foi um culto maravilhoso, e Deus disse-me assim: Celeste, estás a ver esse jovem que está ali? Eu disse: sim, Senhor. Esses jovens são 4 irmãos de uma mãe só. Mas eles estão a sofrer uma patologia espiritual hereditária. Eles todos são orgulhosos. Olha a patologia. Orgulhosos como o avô. Eles não ouvem. Eu falo com eles nos sonhos, os 4 não ouvem. Eles começam algo e nada vem com sucesso. Eles não conseguem ter sucesso em absolutamente nada. E, por sinal, eu não sabia que era esposo de uma serva da nossa igreja. E eu disse: tu tens 4 irmãos? Ele disse: sim. Vocês não prosperam, mas vocês são muito inteligentes. Portanto, você pode ser inteligente, mas se não tiver ali o dedo de Deus, você pode ser o maior exemplo de notas, mas se não tiver a mão de Deus, você não vai a lado nenhum. E você precisa de entender isso com rapidez. E ele disse: mas eu mesmo sou Deus, por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. E eu vou lhe dizer algo: as pessoas podem dizer que te perdoaram, mas elas nunca vão esquecer. Todas as vezes que estiverem numa esquina vão recordar-se do erro que você praticou. Mas existe um Deus que não recorda dos erros que você pratica ou praticou e confessou. Ele apaga. Mas o maior problema é, por você saber que Deus apaga as transgressões, você vai continuando e levas a vida toda a fazer um pecado diferente do outro. E você não sabe que isso traz atrasos. Vou lhe dizer uma coisa: a roupa que você tem aqui na terra, a roupa que você usa aqui na terra, os sapatos, você não usa lá no céu. O céu não precisa disso. Mas quanto mais você tiver a margem da lei divina, mais você paga, querendo você ou não. Isso não é uma questão de que você acredita ou deixa de acreditar. O teu acreditar, o meu acreditar não mexe na cadeira de Deus. E vou lhe dizer algo: Deus está às portas. O Filho de Deus está nas portas. Há muita gente que acha que o arrebatamento vai ser aquela situação de que o céu vai abrir e depois, sim, vai haver. Mas se você der conta, o arrebatamento já começou. E Deus está a castigar as pessoas de acordo com o que se faz naquele país. Há países que quando matam, quando fazem as suas situações, as suas asneiras, eles não olham para trás. E Deus está a ferir aqueles países com fogo, com calor extenso. Extenso e intenso. Sabe, não há maior morte do que aquela que você quer morrer
e a vida não sai do teu corpo. É agoniante. É agoniante. E você nota que em cada país, Deus está a fazer o arrebatamento do seu jeito, conforme os ídolos que eles adoravam. Portanto, nós temos 10 tipos de ídolos, 10 tipos de deuses que nós sabemos a partir do Velho Testamento. E Deus está a ferir as terras conforme os ídolos que adoram. Então, prepara as suas malas e veja se você tem vestes de santidade na tua mala, porque a qualquer momento a trombeta soa e um novo céu e uma nova terra pode aparecer. Um novo momento na sua vida. Tudo é muito bom, tudo é muito doce, mas cuidado com as consequências do doce. Eu vou fazer, eu sei que Deus vai me perdoar. Cuidado com as previsões do tempo que você faz. Cuidado com o teu inamete. Essas previsões que você acha que controla muito bem o céu, controla muito bem o caráter de Deus, e sabe que você, quando chorar na igreja, rebolar, Ele vai perdoar. Você pode se enganar, porque nós estamos nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Ai de nós, se não nos convertermos verdadeiramente. E a conversão não é feita na igreja. A conversão é feita depois da igreja. A igreja você aprende. Depois da igreja quem você é. Depois das portas da igreja quem você é. Quer dizer, lá fora eu tive o conhecimento de alguém que é líder. O líder na igreja é pastor, é ancião. Aconselha o casamento dos outros. Em casa bate a mulher. Em casa ultraja os filhos. Em casa viola os enteados, as enteadas. Há homens que violam até os rapazitos dentro de casa. Mas cuidado, este tempo acabou. E a palavra de Deus, ela é clara e não há sombra de variação. Deus me disse claro: Celeste, não entres nas redes sociais para fazer críticas a ninguém, porque eu vou levantar poeira. Meus irmãos, partilha isso. Deus vai levantar poeiras por esses dias em Angola. Vai ser poeira de verdade. Os grandes templos, aqueles templos de fama, vai sair coisas dali que vocês não vão perceber. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor vai fazer por esses dias dentro de Angola. Tanto no campo político e tanto no campo espiritual. Todos os segredos mais iníquos, todas as panelas e todos os altares mais iníquos que já houveram dentro desta terra angolana, que fazem, porque nós muitas vezes pensamos que só o governo é que está a maltratar o povo. Não. É um conjunto, é uma sinergia de atos. É uma sinergia de atos, e que Deus vai colocar ao de cima. Vocês vão ver pastores a falarem à toa, a tirarem de dentro aquilo que estava ali escondido. Vai sair. A serpente escondida dentro do caráter de nós, os servos de Deus, vai sair. Ele me disse claro, e não comenta. Há muita gente que pega, quando alguém erra, vai nas redes sociais e começa a comentar como é que foi a atitude desse servo, não vai haver guarnição nem guarida para ninguém. Vai haver a divisão entre aqueles que servem verdadeiramente e aqueles que não servem. Deus se cala quando você faz coisas escondidas. As tuas orgias que você faz no quarto sozinho, as tuas orgias que tu fazes, mesmo sendo líder, mesmo você estando no coral, você diz que é uma mulher do coral, você diz que é uma menina do coral, aquilo que você faz nas escondidas, agora é o tempo de sair. Você vai cair mesmo na igreja, vai começar a fazer aqueles atos que você faz no quarto, porque é tempo e Deus se cansou. Vocês vão ver escândalos, mas escândalos de verdade, e vocês vão dizer assim: não há mais igreja séria. É mentira. É Deus trazendo ao de cima aquilo que estava escondido para te mostrar que Ele é Deus e nada
passa perante Ele de forma oculta. Nada passa diante do Espírito Santo, o nosso Senhor, de forma oculta. Não, não passa. Ele apenas cala-se e vai falando com a pessoa no off para se arrepender. Quando ele nota que durante tempos a pessoa não se arrepende, ele traz o de cima. Muitas vezes traz o de cima para se arrepender, para não perder o reino. E outras vezes para salvaguardar a posição daquelas pessoas que estão a ser atendidas por aquele indivíduo, aquele líder, aquele pastor. Muitas vezes nós, como servos de Deus, trouxemos morte para o povo que nos segue. Nós santificamos a Santa Ceia de maneira em orgias e o povo começa a ter casamentos falhados. Nós começamos a dar o azeite da unção que levamos nos terreiros de feitiçaria e de bruxaria e o povo começa a andar de mal a pior. O povo não entende mais por que tanto divórcio. Entrei naquela igreja, o meu casamento começou a dar de mal. São essas tais chamadas maldições hereditárias. Mas vocês vão ver de olho nu, assim, em Angola, vai acontecer. O que vocês já viram durante esse tempo, esses 3 meses, 4, 5, não vai se comparar ao que vai acontecer agora. Mas a Bíblia diz, não se turbe o vosso entendimento, creiam em mim. E isto vai lhe provar que nada está oculto perante Deus. Isso vai lhe provar que Deus é Deus de todos os tempos. E Deus está fazendo um convite aqui, diz, meu povo, se você tem uma causa contra mim, vamos juntos ao tribunal, apresente as suas provas e veremos se você tem razão. Eu tenho levado ao conhecimento do povo de Deus que existe um tribunal que abre todos os dias às 3 da manhã e existe um tribunal que abre para as nações uma vez por ano, no calendário de Deus. O nosso calendário de janeiro a dezembro, esse calendário é grego-romano. Nós temos o calendário de Deus. E uma vez por ano se abre. Ah não, isso está no Antigo Testamento, agora no Velho Testamento, no Novo Testamento não tem mais. Filho, eu não conheço nenhuma lei, nenhum preceito que foi feito por Jesus. 50 minutos. Não conheço. Não conheço. Jesus não fez